Para começar, ninguém sabe ao certo quando se iniciou a história do surf, mas os primeiros relatos dizem que o esporte foi introduzido no Havaí, pelo rei polinésio Tahiti. A partir daí, se tornou uma prática para os reis. Só depois de algum tempo se popularizou na região. Mas foi só com o havaiano Duque Paua que o Havaí e o surf ficaram conhecidos internacionalmente no início do século XX. As primeiras pranchas eram feitas de madeira, depois começaram a ser produzidas com fibra de vidro, o que facilitou bastante a vida dos surfistas. E se antes o surf era um prazer que só os reis poderiam desfrutar, agora, em pleno século XXI, essa história é outra. Para aprender a surfar, basta deixar as preocupações de lado por um instante e cair na água. Sol, praia, Rio de Janeiro. O cenário perfeito para a prática de um esporte que é a cara do carioca, o surf. Luan Barbosa, professor de surf, começou a dar aula ainda na adolescência, com 14 anos. A princípio, ele queria apenas dinheiro para sair, como qualquer jovem. E com o auxílio de seu pai, a profissão virou coisa séria. Meu pai é guarda-vida há 22 anos do Corpo de Bombeiro, então ele tinha a ideia assim de montar, porque ele teve dificuldade de aprender a surfar na época, quando ele começou aos 12 anos. Ele achava difícil, assim, não tinha uma estrutura naquela época igual é hoje. Você vê diversas escolinhas, todo lugar tem a escolinha. Então ele viu que essa ideia podia dar certo e fomos a primeira escolinha do Recreio. Aí já haviam outras escolinhas, em Saquarema, na Barra, e aqui a nossa foi a primeira. Eu comecei o surf por causa do meu pai. Meu pai, quando ele tinha 20 e poucos anos, foi assim que ele conheceu a minha mãe. E toda essa história me inspirou muito a conhecer o mar. Eu sempre nadei desde pequena e eu sempre tive a vontade de seguir o passo da família. O que ninguém pode negar é que os surfistas têm um estilo único. São hábitos e maneiras de falar que se transformam depois que começam a praticar esse esporte. Tem diversas gírias. Quando o mar tá muito cheio, assim, pô, o cara chega na água, tá mó crowd. O strap chamar de cordinha. Olha, uma pessoa que não nasceu na praia, que vem de outros lugares e surfam aqui, não é sendo que nós usamos como uma forma também de reprimir por fato de estar atrapalhando a pessoa que é local. O cara chega, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, acha que é dono do mar, sai entrando em qualquer onda. E se existe um esporte democrático, com certeza é o surf. Qualquer pessoa pode praticar, desde crianças, meninas, meninos, idosos. Só precisa ter disposição e vontade de desfrutar dessa maravilha. Eu fazia Muay Thai, muito legal. Faço vôlei também na praia, só que eu queria um esporte mais completo. E eu vim para trazer meu filho, que tem 7 anos, para surfar. E achei tão legal que no final quem está surfando sou eu e ele não. Na verdade, eu sempre quis. Eu sempre vi eles lá na água com a prancha. Eu sempre quis tentar fazer. Já conversamos bastante com as alunas. Agora está na hora de ter aula com o professor Rodolfo Biro. Isso, agora sempre olhando para frente, tá? Deitou. Chega um pouco mais para trás. Isso, subiu. Depois de aquecer e fazer a simulação na areia, o instrutor acompanha as alunas na água. E agora sim chega a parte mais difícil.